Shalom, shalom! Estamos aqui de volta com o nosso canal. Compartilha, dá o like e também se inscreve no nosso canal. Emissário Shaul Gomes, tá bom? Vamos iniciar hoje, como eu tinha falado, a doutrina da Trindade. Essa doutrina, ela é uma doutrina divina, uma doutrina de Deus. Essa doutrina, ela está dentro das Escrituras. E quando eu falo Escrituras, lógico que eu estou falando da Torá, eu estou falando dos profetas, eu estou falando do livro dos Terrilim, dos Salmos, eu estou falando dos Cânticos, de Mishlei, de Provérbios, eu estou falando dos profetas. Os profetas conheciam a doutrina da Trindade, né? Foi ensinado a doutrina da Trindade para o povo de Israel. Antes de nós iniciarmos, eu queria ler o versículo aqui, lá em Devarim, que é conhecido como Deuteronômio, né? Devarim significa as palavras. No capítulo 6, no versículo 4, vamos ouvir esse versículo para a nossa meditação, iniciando aqui esse shiur, essa aula, não é? O Eterno falou para Moisés, para que Moisés falasse ali para o povo de Israel. E o Eterno iniciou aqui, né? Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4. Hashem Elokeinu, Hashem Errad. O que o Eterno disse para Moisés e Moisés dissesse para o povo? É interessante que nesse dia, o povo de Israel estava todos em pé, o Monte Sinai estava fumegando. Conta os Midrash que o Monte Sinai, ele se deslocou do chão, saiu do chão, ficou flutuando, né? E o Eterno estava lá no monte com Moisés. O Eterno falou para Moisés, para que ele falasse para o povo de Israel, que guardasse todos os preceitos, todos os mandamentos do Eterno, porque esses seriam os mandamentos de Deus. Aí Deus diz para Moisés, diga para o meu povo, ouvirás Israel, guardarás para cumprir, para que te vá bem, para que tu sejas abençoado, para que tu te multipliques na terra que eles entrariam, que seria a terra de Canaã. Então o versículo 4 diz assim: escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é único. Então essa palavra, Hashem Elokeinu, Hashem Errad, essa palavra Errad quer dizer quer dizer único. O Eterno se revelou para o povo de Israel, dizendo: ouve Israel, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Errad. Ouve Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é único. Então eu queria iniciar já com esse passuco, com esse versículo. Mas da onde surgiu a doutrina da Trindade? Então a doutrina da Trindade, ela surgiu no ano 325, ali com o imperador da época, o imperador Constantino, que tinha se convertido ao cristianismo, né? Que se iniciava ali o cristianismo ali no ano 325. E ali ele já como rei, como soberano, né? Ele convocou mais de 300 bispos naquela época, ali que era o concílio conhecido como Concílio de Nicéia. Olha lá, veja bem de onde saiu, como surgiu essa doutrina. Então Constantino ali, ele visava dotar aquela igreja, né? Aquela chamada no grego de eclésia, né? Eclésia, é uma coisa assim, né? Eu não sei muito grego, né? O negócio é de hebraico, mas é parecido com isso, né? Então ele convocou ali 300 bispos, né? Para o concílio de Nicéia, que foi um dos primeiros concílios, para doutrinar ou colocar uma doutrina ali padrão, estabelecer uma doutrina padrão, pois acontecia muitas divisões entre o meio, né, ali das pessoas, dos anciões, né, daquelas pessoas que estavam aderindo àquela nova fé, aquele novo segmento religioso, né? Porque começou ali um segmento religioso dentro ali de uma nova religião que nascia, que ameaçava ali a autoridade e o domínio ali de Constantino. Então o que Constantino quer?
Constantino vê que o Império Romano está se acabando, que o Império está se desfazendo, então ele quer fazer um sincretismo religioso, ele quer unir a religião com o Estado. E ali, para isso ele tinha que, junto com os bispos, junto com aquela primeira liderança, constituir ali credos, constituir ali doutrinas, né? Então era necessário, portanto, ali que houvesse ali um concílio, né, para dar uma nova estrutura aos seus poderes. E no momento decisivo, sobre a doutrina, conhecida como a doutrina da Trindade, ocorreu nesse concílio. Então, se foi estabelecida a doutrina da Trindade, já nesse concílio, falada, né, anunciada já nesse concílio. A gente sabe que essa doutrina, a doutrina da Trindade, para ser totalmente estabelecida, ela levou mais de 300 anos para que as pessoas ali, elas adotassem essa nova doutrina, né? Então, primeiro tinha que se fazer esses concílios. Então, 300 bispos ali do concílio, nesse dia no concílio de Niceia, né? E todos esses 300 bispos, eles se reuniram para decidir se Cristo era, né, Yeshua, Jesus conhecido, era um ser criado, né? Era um ser criado, ou se ele era divino. Então havia ali divisões, havia ali os partidos, e um dos que se levantou, né, contra essa doutrina foi o bispo que era chamado de Ários, né? Ário, ele não era de acordo que Cristo, ele era divino, mas que ele era somente um ser criado, que ele era um homem normal, um homem como qualquer outro homem, ele não era um ser divino. Mas também havia também a doutrina de Atanásio. Atanásio dizia: não, Cristo é igual ao eterno Deus Pai, ele é da mesma essência do Pai. E aí surgiu, né, ali acabou ali dando aquele arranjo, né, rejeitando totalmente ali a ideia doutrinária de Ário, né, que era chamada doutrina ariana, né, de que Jesus era de um ser que era criado, um homem, né, e ali foi adotado a doutrina da Trindade, estabelecida ali que Jesus ali era igual ao Pai. Então daí onde surgiu que Jesus era também Deus, porque também ele era também o mesmo como o Pai, né? Então foi estabelecida essa doutrina da Trindade. Como eu falei, eles fizeram o concílio, mas levou ainda anos e mais anos para que essa doutrina fosse totalmente aceita, crida no meio ali dessa nova religião, o cristianismo, que estava surgindo ali no ano 312, né? Na verdade, o cristianismo ele iniciou ali no ano 312 e os concílios vieram, o primeiro concílio, o concílio de Niceia, no ano 325. Então, eles, pelos anos que se vinha futuramente, houve outros concílios também, e ali foi totalmente aceita e estabelecida ali o credo chamado credo de Atanásio, né? Então, como eu li para vocês, aqui o versículo de Devarim, de Deuteronômio, né? Devarim significa as palavras, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, ouve Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é Errad, o eterno é um. É bem verdade que quando nós também lemos e fazemos a palavra, essa palavra aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, ela vai ficar um pouco aí diferente, mas a palavra seria essa aqui, ó. O Aleph, o Lamed, o Re e o Mem. Essa palavra é chamada Elo. A gente não fala muito o nome, né? A gente diz Eloquim, né? Eloquim, para não dizer Elor-Rim, que é um dos nomes do sagrado, bendito seja ele, do divino Criador, né? Então,
Eloquim. Vocês sabem que é, quem estuda, né, gosta de estudar o hebraico, sabe qual é a palavra que eu estou querendo dizer. Elor-rim, né? Eloquim. Então, essa palavra no hebraico, Eloquim, ela está no plural. Ela significa deuses. Significa Deus. Aí muita gente diz assim, mas está aqui. A doutrina da Trindade, ela inicia no primeiro versículo, né? No primeiro versículo começa a doutrina da Trindade. Aqui em Gênesis, né, no capítulo 1, no Bereshit bara Elohim, né? Elohim, como eu estou ensinando, a gente pode falar. Elohim, no princípio, ao criar Deus os céus e Haaretz, a terra. Aí muita gente diz assim, tá aqui a Trindade. Aí muita gente quer provar a Trindade. Lá no capítulo 2, no versículo 26, né? No versículo 26, aliás, é o capítulo 1, né? No versículo 26, que diz assim: Vaiomer, o Eterno falou, né? E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí muitos dizem assim, tá ali, essa aí é a doutrina da Trindade. Mas para quem conhece o hebraico, sabe que esse façamos o homem é ensinado, e para quem estuda, né, principalmente o hebraico, sabe que isso é chamado plural majestático. Então, quando a Torá foi escrita, o livro de Bereshit, aqui de Gênesis, foi escrito por quem? Por Moshe. Moshe, quem era Moshe? Foi preparado aonde? Foi preparado lá no Egito, né? Nas melhores escritas e da época, né? Que era as letras egípcias fenícia da época. Então Moisés tanto sabia escrever como sabia também ler, como sabia também fazer a tradução, como sabia também transliterar. Ele era um príncipe. Moshe era um príncipe. Foi bem estruturado, bem ensinado. Então os reis naquela época, quando eles iam falar dele, quando o rei ia falar dele, ele não dizia Anim ou Anohi, que são duas palavras em hebraico. A palavra Anim, que é na tradução em português como eu, Anim significa pobre. Essa palavra significa pobre, se nós formos traduzir para o português. Anim, pobre, para que aí nos dá um ensinamento que a gente nunca deve esquecer que eu e a palavra Anim é pobre. Quem eu sou? O que é que sou? O que eu tenho? Quando eu morro, eu posso ter todo o dinheiro dessa vida, mas quando eu vou do jeito que eu cheguei sem nada, né? Cheguei nu, saí do ventre da minha mãe nu, e disse e voltarei outra vez, né? Então, ninguém leva riquezas quando depois dessa vida, depois que ele morre, né? Alguns vão para o Lambapá, outros vão lá para o Guerrinon, né? Mas ninguém leva nada. Então o Anim, a palavra Anim significa pobre. E a palavra Anohi é a palavra exatamente que os reis, eles gostavam de falar, ou seja, era o plural majestático. Quando ele ia falar, ele não falava Anim, eu, porque era, né, era uma questão, vamos dizer, pobre. Naquela época, antes até dos fenícios, a gente sabe pelos estudos que o povo judeu, eles vieram já, faz muitos anos, mais muitos anos antes mesmo, ali até do que do Egito, né? Então, os reis, quando eles falavam quando ele ia falar eu, né, ele não falava Anim, ele falava no plural majestático, Anohi, nós. Então, como na escrita da época os reis falavam assim, veio Moshe e escreveu na Torá, Deus, o Eterno, falando, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui nesse versículo, esse passuque, também tem outro ensinamento também,
Por que que o Eterno falou? Isso não é a nossa aula, nós vamos falar talvez isso outra vez, certo? Respeito, porque o Eterno falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E uma das explicações é essa, que os reis naquela época falavam nós. Por quê? Façamos o homem. Aí muita gente diz assim, mas tá aqui a doutrina da Trindade. Tá aí o Pai e o Filho aí, ó. Eles estão aí, né? Faltou só o Espírito. Mas o Espírito está na água. Muitos dizem, né? Mas o Espírito estava na água. Tá aí a doutrina da Trindade. Mas a resposta, meu amigo, vem no versículo 27. A resposta do versículo 26 vem no 27, que diz assim: e Deus, ou seja, vá o Elohim, né? Vá Elohim. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Olha lá. Então, a resposta desse versículo, do versículo 26, está no versículo 27. E Deus criou. Quem criou? O Eterno. Ele não precisou da ajuda de ninguém. Não foi ninguém que estava com ele lá, dando uma ajudinha, né? Dando lá uma forcinha para o Eterno, para ele fazer a criação de todas as coisas. Não, gente. Né? Esse é o hebraico é riquíssimo. Né? Então, vamos também ler aqui, lá em Isaías, certo? O profeta Yeshayahu, ou Yeshayahu, né? O profeta Yeshayahu, 43, né? 43, no versículo 11, olha aqui, 43:11 de Isaías, diz assim: porque eu, Anim, Anohi, ó, somente eu, Anim Anohi, o Eterno, somente eu sou o Eterno, e outro Salvador não existe além de mim. Talvez a sua Bíblia ela esteja diferente, talvez a tradução da sua Bíblia é outra diferente, né? Eu estou aqui com a Bíblia hebraica, que traz as traduções no original do hebraico. Somente eu sou o Eterno e outro Salvador não existe. Não existe, ele disse, não existe outro Salvador além de mim. Ou seja, ele é errado, ele é único, né? Deixa eu ler aqui nessa Bíblia aqui, ó, que é a Bíblia de Jerusalém, né? Isaías. Deixa eu ver aqui, Isaías, no 43. Essa Bíblia aqui, a cronologia dela é diferente aqui das outras, né? 43, porque ela tem 7 livros a mais, né? 43, o versículo 11. Vamos ver aqui, nessa Bíblia aqui, diz assim: eu sou Yahvé, né? Tradução aqui é tirado do tetagrama, né? E fora de mim não há nenhum Salvador, certo? Então tá aqui, na Bíblia de Jerusalém, certo? Nós temos também o Passuque, o versículo 16, que diz assim, nesse mesmo capítulo, de Isaías 43, diz: assim disse o Eterno, que criou um caminho através do mar, estabeleceu uma trajetória por entre as águas impetuosas, na libertação do Egito, que fez nele entrar os carros e cavalos, o exército e todo o seu poder, que agora jazem juntos e que nunca mais reerguerão, pois estão destruídos como um pavio queimado, certo? A prova que o Eterno, ele está falando que ele é o Salvador, que ele resgatou, que ele salvou, que ele deu livramentos para Israel. Versículo 22 diz: entretanto não me tens invocado, ó Jacob, não te preocupastes em me buscar, ó Israel. Aqui o profeta está profetizando, o Eterno utilizando a boca de Isaías para chamar a atenção do povo de Israel. E o Eterno era o único, o Salvador. Aí no capítulo 44 de Isaías, no versículo 6 diz assim: assim diz o Eterno Rei de Israel e seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Aí o Eterno diz: Anim Anohi, eu sou o primeiro
Eu sou o último e não existe Deus além de mim. Espera aí. Mas a doutrina da Trindade, ela ensina que Jesus é da mesma essência de Deus, que ele também é Deus. Mas o próprio, você vai ficar com as palavras de quem? Você vai ficar com as palavras do Eterno, que o Eterno falou, ou você vai ficar com as palavras de alguém que criou aí um livro e falou, colocou nele palavras tiradas dessa Torá? Aqui é o Eterno que está dizendo: eu, Ani Anohi, eu sou o Errado. Ani Anohi Errado, eu sou o primeiro, eu sou o último, e não existe Elohim, outro Deus além de mim. Então você vai ficar com Deus ou vai ficar com a doutrina de Constantino, com a doutrina que foi criada aqui no Concílio de Nicéia, não é? Você vai ficar com a doutrina de Atanásio, ou você vai ficar com os profetas que profetizaram pela boca do Eterno, colocando palavra em seus lábios, e eles pronunciaram que o Eterno é o último e não existe outro Elohim além do Eterno. Baruch Hashem, louvado seja o Eterno, louvado seja Ele. Também no 45, no versículo 7, ele diz assim: eu formo a luz e crio a escuridão, né? Ou seja, o Eterno, ele forma as Neshamot, as almas, mas ele também criou o mal, que é, muita gente diz, que é a escuridão, né? Eu faço a paz, sou eu quem cria o mal. Olha o Eterno falando aqui, ó. Eu faço a paz e sou eu quem cria o mal. Eu sou o Eterno que tudo faz. Então, essas são as Escrituras. Essas são as palavras do Eterno. As palavras do Eterno. Então nós vamos ficar com as palavras do Eterno, ou nós vamos ficar com aquilo que foi criado por homens, pela mente humana, uma mente totalmente cauterizada, com doutrinas politeístas. E o que é politeísmo? Politeísmo é a crença em vários deuses, que era o caso de Constantino. Constantino, ele era um sacerdote do Deus Sol. Eles tiraram o dia de Shabat, que era estabelecido em Israel e Jerusalém, para colocar a guarda no domingo. Ah, mas Jesus ressuscitou no domingo. E nós vemos que isso não é verdade. Se nós formos falar sobre esse assunto, né, nós vamos ver e irmos por outro caminho. Então a igreja estabeleceu naquela época a guarda no domingo. Por que a guarda no domingo? Porque o domingo era o dia da adoração ao Deus Sol. Ao Deus Sol. Então essa doutrina é uma doutrina totalmente pagã. É uma doutrina Pai, Filho e Espírito Santo, mas está lá na Bíblia. Está aqui, lá em Mateus, né? Está no capítulo de Mateus. Mateus, capítulo 28, né? Está lá no capítulo 28, versículo 19, de ide, portanto, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, vamos começar aqui. A palavra pai é título. Todo pai tem um nome. Eu sou pai. Meu nome, né? Eu tenho um nome. Você é pai, você é mãe, você tem nome. Então, pai é título. Não é um nome. Filho também não é um nome. É um título. O teu filho, ele tem um nome. A tua filha tem nome. Ah, Espírito Santo. Ah, esse é o nome dele, né? Que no hebraico é Ruach HaKodesh. O que significa Ruach? A palavra Ruach significa sopro.
vento, fôlego, Ruach HaKodesh. A palavra HaKodesh significa santo, Kadosh, Kadoshim. Então, o nome Espírito Santo, e aí a pergunta surge, e Espírito tem nome? O Espírito tem nome, a gente sabe que o Ruach HaKodesh, ele é o próprio Deus. Ele não é a terceira pessoa, porque o que faz a doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade faz o Espírito Santo ser o terceiro. Ah, mas não é o terceiro não, ele é igual também. Eles são da mesma exceção, três, mas são um só. Como é que pode, alguém pode compreender? Ah, mas essa é um mistério. É um mistério. Não é para ser mistério. Ela é para ser... as pessoas têm que entender como é que é três, mas é um e é três. Então, como é que as pessoas vão entender? Nem as pessoas que têm essa doutrina, que acreditam nessa doutrina, elas não sabem explicar essa doutrina. E nós vemos pelas escrituras que o Eterno é muito fácil entender. O Eterno diz que ele é o um, ele é errado, ele é o único, ele é o primeiro, ele é o último, não existe outro fora dele. Então, o Ruach HaKodesh, ele é o próprio Elohim. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o sol. O sol está lá, né? O sol está lá. Mas você recebe os raios de sol aqui. A roupa, a mulher lava a roupa e coloca lá no varal para enxugar. Vem o sol e ali os raios do sol aquecem aquela roupa e ela fica enxuta, preparada para você vestir. Então, se você estiver perto do sol, você morre, você não vai resistir. Mas o que você recebe no teu corpo? Toda a energia, você recebe vitaminas, né? Que vem do sol através dos raios. Então, vamos dar esse pequeno exemplo que Rab Shalom, o Eterno, um exemplo, um midrash aqui, né? Uma parábola, que Hashem fosse o sol. Só o midrash, só a comparação. E o que você recebe? Os raios do sol. Você recebe a presença divina. E essa presença divina, ela tem nome. Não é Ruach HaKodesh, que é um vento, um espírito, mas é a Shekhinah, a presença divina. É conhecida como a Shekhinah, a presença divina. Então o que você recebe é a Shekhinah, a presença divina. Mas de onde vem a presença? Os raios vêm do Eterno. Não é algo separado. Então a doutrina da Trindade faz Deus ser o mais forte, né? Jesus, mais ou menos, é o segundo. Mas o Espírito Santo é o mais fraco, porque ele é três. Ele é o terceiro, ele é mais fraquinho. Ele não é tanto aqui como o Pai, não. Ele não é tanto aqui como Jesus, o Filho, não. Ele é a terceira pessoa. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Olha, gente, não existe nos originais. Esse versículo ele foi acrescentado, colocado para estabelecer essa doutrina dos concílios, iniciando o concílio de Nicéia no ano 325, para dar uma base, porque ela não tinha nas escrituras. Os profetas nunca falaram que Deus era três, constituído três é um e é em três. Os profetas nunca falaram isso. Os profetas, eles sempre eram certos. Eles falavam para Israel, né? Vaiomer Adonai, Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus. Vaiomer Adonai, falou o Eterno. Assim diz o Eterno. Não falou assim a Trindade. Então essa doutrina, ela foi colocada para ter uma base. Como ela não tinha base nas escrituras, na Torá, nos profetas, né? Então fizeram um arranjo para colocar esse versículo. E é raro, por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Agora a pergunta fica aqui, ó. A pergunta fica aqui para os cristãos, pastores aí, que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora a pergunta fica: teriam os apóstolos desobedecido Jesus? Porque eles não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque os apóstolos eram judeus, não conheciam isso. Eles conheciam o Eterno. O Eterno era o único.
O Deus conhecido como Deus, que essa palavra nem eles falavam na época, Deus, essa palavra é uma palavra que nós vem já de uma cultura grega, Zeus, né? E não é o nosso assunto, mas eles não sabiam o que era Trindade e eles batizavam em nome de Jesus. Leia lá em Pedro, né? Lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, lá pelo capítulo 2, lá de Atos dos Apóstolos, né? É interessante que essa Bíblia aqui é uma Bíblia ecumênica, ela é uma Bíblia que tem padre, tem pastor, tem rabino, e aqui ela vai dizer aqui no rodapé dela, vai dizer assim, olha, sabe-se que o livro é possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Ela não era uma doutrina dos apóstolos, ela foi uma doutrina que foi colocada, influenciada e colocada no litúrgico posterior fixado ali na comunidade. Porque, olha, sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus, né? Atos, capítulo 2, versículo 38. Vamos ver aqui se é realmente aqui Atos, né? Capítulo 2. Atos 2. Atos 38, aliás, é 38, né? Diz assim, respondeu Kefa, Shimon Petros, né? Em grego, Petros, em hebraico é Kefa. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, né, do Ruach HaKodesh. Então vocês estão vendo aqui, olha o que Pedro diz. Pedro desobedeceu a ordem lá de Yeshua. Por quê? Porque não existia na época essa vamos dizer, essa autoridade, algo que foi delegado de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas esse versículo foi acrescentado. Não existe nos originais, nem nos originais do grego, existe nas cópias. Porque os originais do Novo Testamento não existem, se perderam. Mas existem cópias, que foram milhares de cópias que foram escritas. E nessas cópias houve erros, os copistas erraram, os copistas acrescentaram, os copistas foram mandados pela igreja para colocar coisas que a igreja ou colocava ou morria. Então muitas coisas aconteceram. Porque os originais não tinham os originais. Então o que fizeram? Cópias. Cópia e mais cópias. E aí houve acrescentos e por isso nós vemos que o próprio Novo Testamento existe muita adulteração. Certo? Então, nós vemos aqui os apóstolos, e se você esticar muito, você vai ver em outras passagens também. Certo? Em outras passagens também, batizando em nome de Yeshua, né? Em nome de Yeshua. Então teriam os apóstolos desobedecido à ordem do seu mestre, do seu rabino, do seu rav? Não. Eles batizaram em nome do seu rabino. Porque na cultura judaica, o rabino tinha méritos com Hashem, com Deus. E os seus talmidim, os seus discípulos, eles oravam, eles falavam com o Eterno pelos méritos do tzadik, ou seja, os méritos do seu raham, os méritos do seu rabino. Então isso era cultura judaica, isso era aquilo daquela comunidade primitiva, né? A comunidade primitiva do caminho dos nazarenos, né? Aquela primeira comunidade. Então eles não criam em trindade, eles não conheciam essa doutrina da trindade. Então se isso foi estabelecido posteriormente, depois, certo? Deixa eu ver aqui outra passagem aqui. Deixa eu ver se realmente é essa passagem aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui.
Não é essa que eu queria, mas fica aqui a respeito do batismo em nome de Yeshua, né? Que os apóstolos ali, eles batizaram em nome de Yeshua. Também até o Paulo, né? O Shaul Rachalia lá, ele também falou também. E perguntou até a muitos que foram batizados no nome em nome de Yohanan, de João, o Batista, né? No batismo de arrependimento. E teve alguns que foram rebatizados por Paulo. Não foi? No nome de Yeshua. Então eu estou falando isso, que essa doutrina da Trindade é uma doutrina totalmente paganizada. Porque o Egito, se você for, coloca aí na internet, você vai ver que o Egito tinha também suas trindades. Se você ver a trindade da Babilônia, Babilônia também tinha suas trindades. A Grécia tinha suas trindades, os gregos tinham suas trindades também, né? Então naquela época, várias culturas da época, eles tinham a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade também de Nimrod, né? Nimrod, Samires e Tamuz. Olha aí a primeira Trindade lá de Gênesis. Então, totalmente pagã. Então essas doutrinas, elas vieram já de longe. Então Roma precisaria da sua doutrina, a doutrina da Trindade, estabelecida em quem? Pai, Filho e Espírito Santo, três deuses. Como as outras poderes e nações que tinham se levantado, tinha também as suas trindades. Os gregos tinham suas trindades, né? E é muito mais, vamos lá dizer, doído, isso que eu vou dizer, mas na cultura grega, Zeus, ele desce à terra e ali ele deita com uma mulher e uma mulher fica grávida de Zeus e aí ela agora está grávida e depois nasce Hércules, um semideus. Isso o que é isso? Cultura grega. Um deus, né? Zeus, que coabita com a mulher e ela engravida de Zeus e aí vem depois um semideus. E isso foi colocado aonde? Cultura grega aonde? Dentro do Novo Testamento. Para firmar para ter uma base, né, uma estrutura para se acreditar e crer nessa doutrina, na doutrina da Trindade. Então, o Eterno falou, o povo de Israel não conhecia a doutrina da Trindade, os profetas também nunca falaram da doutrina da Trindade, nem a palavra Trindade existe na Bíblia. Né? Não existe essa palavra Trindade na Bíblia e muito menos os apóstolos, né? Não acreditavam nessa Trindade, nessa doutrina, nem os judeus na época, os talmidim, discípulos, os israelitas, né, da época, que eram os israelitas da época, os judeus também não conheciam essa doutrina da Trindade, mas foi colocada dentro do cristianismo por Constantino. E não só por Constantino, porque Constantino ele não entendia muito bem, né? Ele não tinha conhecimento porque ele era sacerdote de outra cultura, né? Ele servia a outro Deus. Então é por isso que foi influência e necessitou dessa influência dos bispos ali no concílio de Nicéia e também nos concílios que vieram, Constantinopla e outros concílios que vieram para dar base nessa doutrina. Aí está aí, hoje em dia, as igrejas todas, mas está na Bíblia, no Novo Testamento, né? Ide lá, portanto, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas foi acrescentado esse versículo e os apóstolos, lá estão ele batizando em nome de Yeshua, né? Em nome do seu rabino, porque Yeshua era um rabino. Ele era um rabino. Yeshua não era Deus, né? É interessante que os evangelhos, o próprio Yeshua, ele vai dizer assim que o Pai é maior do que eu. Agora fica meio complicado também, quando Paulo escreve lá para a igreja de Corinto, lá do capítulo 11, que ele vai estabelecer a igreja, sede meus imitadores, como assim eu sou de Cristo, e ele vai dizer que o Pai, o Eterno, era o cabeça de quem? Do Cristo. O Cristo era o cabeça do homem.
e o homem era o cabeça da Ixá, da mulher. Como é que Deus é cabeça dele mesmo? Se Jesus é Deus, é cabeça dele mesmo. Como é que Yeshua é o mesmo Deus, é o enviado, e é ele mesmo que se envia, é ele que fala, ora, né, a ele mesmo, né? Como lá no capítulo João 17. Vamos ler aqui, João 17. Hoje é um shiur, hoje é uma aula para vocês aqui, capítulo 17 de Yohanan, de João. Vamos lá. Vamos lá, cretanhada. Vamos lá, diz assim, ó. Assim falou Jesus, erguendo os olhos ao céu. Opa, erguendo os olhos ao céu. Mas ele não é o Pai. Se ele é o mesmo Deus, era para ele olhar para ele mesmo. Mas aqui ele olha para alguém que está acima dele. Olhando ele para o Shammai, para os céus. E ele faz a oração. Qual a oração? A oração que todo mundo conhece, né? Abba Hashamai, né? Pai, chegou a hora, né? Chegou, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique, e que pelo poder que ele deste sobre a carne, ele dê a vida eterna a todos que... Olha o que ele está dizendo aqui. Aí o versículo 3 diz assim, ora a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, único Elohim e verdadeiro. Ele diz assim, Yeshua, estou falando que é a linguagem dos cristãos, certo? É a linguagem dos cristãos. Os cristãos dizem que Yeshua é Deus, mas o próprio Yeshua está dizendo, ó, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então Yeshua estava se colocando na qualidade de quê? De criatura, que o Eterno estava acima dele, né? E que conheço a ti, o único Elohim, o verdadeiro, e aquele que enviaste, Yeshua, Jesus. Quem é que está falando aqui? É o próprio Yeshua. O Yeshua que você crê, que você acredita, meu irmão, minha irmã, evangélico, crente, ele que está dizendo isso aqui. Ele olha para os céus, fala, Pai, Abba, né? Abba Hashamai, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, né? Eu fiz um vídeo aí, que quem é o filho do Eterno? O povo de Israel. E Yeshua era um Erudim, era um judeu. Olha aquela mulher lá, sendo tu judeu, fala com a mulher, comigo, que sou uma mulher samaritana, né? Sendo tu judeu, então Yeshua era judeu. Então aqui, como é que ele ia dizer assim, ó, aquele que enviaste? Como é que Yeshua é enviado e se envia e fala com ele mesmo, fala com ele lá na cruz, né? Pai, por que me desamparaste? Ah, mas está usando os terrilim, é verdade, está lá nos terrilim, está lá nos Salmos. Foi Davi que falou aquilo e ele utilizou lá as palavras do Elohim, mas está se dirigindo a quem? Ao Pai. Então, Israel era o filho do Eterno. Nós vimos em Êxodo, capítulo 4, versículo 22, né? Roché, que é conhecido como Oséias, né? 11:1, né? Quando Israel era menino, eu amei do Egito, chamei o meu filho, ou seja, Israel era o primogênito. Então, Yeshua era judeu, fazia parte da nação de Israel. Também ele era um filho de Hashem. Como todos os Yehudi do mundo até hoje, os dias de hoje, são filhos do Eterno, do Elohim. Você também que está me assistindo é um filho de Elohim, é um filho do Eterno. Então outras passagens que... Ah, mas Yeshua falou... Olha, gente, muita gente pega as traduções do português. Aqui, ó. Como a Bíblia ela foi traduzida para várias línguas, para o inglês, para o espanhol, todas as línguas foi escrita. E aqui em português as pessoas querem pegar o pé da letra. Em português, meu amigo, olhe, nós temos que conhecer o hebraico. Estude pelo menos a língua que o Novo Testamento foi escrito, que foi no grego koiné. Ó, tá aqui, ó, grego. Ó, para vocês. No grego. Aqui, ó. Tem que estudar, meu povo. Eu não venho aqui, não viria aqui falar de uma coisa que eu não tenho certeza. Isso eu já estudo, ó, muito tempo, muitos anos. Muitos anos.
Então Yeshua, aquela passagem, mas ele disse, Yeshua disse que eu e o Pai somos um. Mas no hebraico é assim, lá nos originais, porque os apóstolos não eram judeus, né? E se foi os apóstolos que realmente escreveram, ainda tem isso também, se foi realmente eles, né? Anorri errado, o que Yeshua está falando? Olha, as mesmas obras do Pai são as mesmas obras, nós trabalhamos juntos, é isso que ele queria dizer, é o Midrash. Um judeu, ele fala por Midrash, ele fala por comparações. Um judeu é intelectual, é inteligente, ele fala por comparações. Hoje as pessoas não entendem, a cultura brasileira é outra, o entendimento é totalmente outro. Diferente lá da terra, Eretz Israel, os Bnei Israel, o povo de Israel, é diferente a mentalidade das escrituras. Você está vendo, minha gente? Então, essa doutrina é uma doutrina pagã. Largue essa doutrina. Ah, mas eu já fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí é você com seu líder. Nós estamos aqui somente ensinando. Essa é a minha missão que o Eterno me deu para ensinar. Estudar, buscar nas fontes e ensinar. Passar para você a servir ao único Deus. Qual é um dos maiores mandamentos? Perguntaram para o próprio Yeshua. Qual é o maior? Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem errado. Amarás também o Eterno, Senhor teu Deus, de todo o teu leve coração, ou seja, de toda a tua alma. E de todas as tuas forças, o que as forças possam, aquilo que você tem. Você é rico, você tem dinheiro, use a tua riqueza para ajudar os mais pobres. Você terá o tesouro, você encontrará o Olam Babá, o reino vindouro. Não é você estar dentro de uma igreja, de mão levantada, cantando uma música bonita e achando, tô salvo. Tá bom, chega. Meu amigo, mandamento, guarda os mandamentos. Guarde os mandamentos. Foi isso que o próprio Rav Yeshua ensinava. E os cristãos hoje fazem tudo diferente. Então vamos meditar nas escrituras, vamos voltar para o Eterno. O Eterno é o Rei. O Eterno é, para mim terminar, finalizar, me diga uma coisa, quando um rei e um príncipe, o rei e o príncipe, quando ele chegasse assim diante do povo, e o povo assim começasse a aplaudir o príncipe, né? Começasse a aplaudir o príncipe, né? E chamar o nome do príncipe, e aquela coisa só o príncipe. Mas o príncipe nasceu depois. O rei suou, batalhou, teve que lutar guerras e outras guerras para conquistar aquele reino. Mas chega lá, o povo está aplaudindo o príncipe, né? Raim, viva, né? Rai, o príncipe, vida para o príncipe. E como é que ia ficar Meler, o rei? Como é que ia ficar o rei? Então, medite. O rei é o eterno, o rei não tem 3 divisões. O rei não é 3, o rei não é 2. O rei é Had. O rei é único. O rei é um. Had. Ouve Israel. O eterno nosso Deus, o eterno é um. Hashem abençoe a todos. Shalom.